Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos o nosso retiro de Quaresma, nos preparando para celebrar a Semana Santa e, de modo particular, a Páscoa do Senhor. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma e nós vamos ler nesse 4º domingo uma passagem muito conhecida do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Nós falamos, é o coração do Evangelho, da mensagem cristã. Só vou lembrar para vocês o contexto destas cenas. Jesus, ele convivia com os pecadores publicanos, falamos pecadores, tomava a refeição com eles. Eles os procuravam para escutar o que Jesus tinha a dizer. E Jesus foi criticado pelos mestres da lei e pelos fariseus, porque ele convivia com essa gente. E aí Jesus conta 3 histórias, A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, que hoje os autores acham melhor falar do Pai misericordioso. Jesus conta 3 histórias para passar uma catequese e revelar para nós que nosso Deus é misericordioso, que Ele nos perdoa. Por isso que o Pai, nessa história, é a figura central. Eu vou apresentar para vocês algumas características deste Pai. Primeiro é a humildade, porque ele respeita a liberdade do filho, de pegar a sua herança, deixar a família e ir embora. De uma certa forma, limita o seu poder como pai. Depois, a esperança. Ele sempre espera o retorno do filho. A misericórdia, que é o centro dessa história, ele não olha o pecado do filho, mas o seu coração e o acolhe. E também tem aquela atitude de paciência com o filho mais velho. Na verdade, ele transforma os 2 filhos em irmãos. É essa a vontade do pai. Depois, a coragem. Ele vai ao encontro do filho quando este se aproxima de casa. Isso não era comum na mentalidade semita. É sempre os filhos que têm que tomar a iniciativa. Aí é o pai que vai ao encontro do filho. A alegria, porque ele faz a festa pelo retorno do filho, os sinais do novilho gordo, do anel, enfim, das sandálias, tudo aquilo que ele oferece para o filho. É o sofrimento, porque é um pai que sofre essa ausência do filho. Revela-se Deus que sofre porque nos ama. O erro desse filho caçula foi deixar tudo aquilo que ele tinha e tocar a sua vida do seu jeito. Na verdade, ele deixou a herança mais importante, que é a família. Pegou a herança em dinheiro, mas deixou o bem maior que ele tinha. E acabou gastando tudo, vocês conhecem bem essa história. E a grandeza desse filho é quando ele reconhece que ele errou, que ele precisa retornar para casa, que até os empregados comiam melhor do que ele. Ele estava numa fazenda cuidando de porcos, nem a lavagem dos porcos ele podia comer. Então esse retorno para casa, isso é muito importante. É ali que acontece a salvação desse jovem. É muito importante a gente reconhecer o exílio exterior, que é essa saudade de casa que ele tem. Mas muito mais importante é o exílio interior, esse arrependimento profundo de reconhecer o mal que ele cometeu e voltar para Deus. Depois nós temos a figura do filho mais velho, que é digno de todos os elogios, porque ele nunca transgrediu nada, mas ele não compreende as atitudes do pai. Ele é distante, ele não sabe o que é amar e o que é perdoar. Nós podemos dizer assim que essa vizinhança exterior, porque ele estava sempre em casa, não significa a vizinhança do coração. É claro que essa figura do filho mais velho lembra os fariseus e os mestres da lei, que exerciam a justiça do seu jeito. Achavam que tinham méritos diante de Deus. Essa é uma compreensão errada de Deus, da fé, da religião, que acaba excluindo muita gente. Vocês percebem, irmãos, que a história termina assim. Parece que a festa não acabou. A história termina, é porque ela continua na nossa vida. A parábola continua na nossa vida. Nós somos convidados
Primeiramente, a acolher essa misericórdia do Pai, né? Nós podemos, se a gente for lembrar das outras parábolas, somos essa ovelha desgarrada, essa moeda perdida, né? que Deus procura, o filho que Deus vai ao encontro, né? Esse filho que quer viver só, né? Tocar a vida do seu jeito, como se Deus não existisse, ou aquele que se fecha, né? É um convite à nossa conversão. Jesus conta essas histórias para nos ajudar a celebrar a nossa condição de criaturas novas, como São Paulo fala. Deus é a nossa reconciliação. E esse tempo da Quaresma quer nos ajudar a celebrar esse arrependimento sincero, essa conversão sincera, que é com a nossa humildade, com a nossa confiança, buscar a Deus. Reconhecer, sim, que nós somos miseráveis, somos pecadores, mas, sobretudo, acolher esse grande amor que Deus tem por cada um de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.